Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia, eu quero me associar ao que Vossa Excelência disse, deputado Gil Diniz, em relação à denúncia feita pelo deputado Major Meca, que é muito grave o que aconteceu, e isso deve ser apurado com rigor, e a pessoa que cometeu essa improbidade administrativa tem que ser punida com veemência. Até o Ministério Público tem que investigar, o secretário de Segurança Pública, a Corregedoria, o comandante-geral da Polícia Militar. Nós temos que dar uma resposta efetiva a esse tipo de perseguição a um funcionário, a um servidor da Segurança Pública que estava cumprindo o seu dever. E ele tem que ser, inclusive, homenageado por isso, e não punido e transferido. Então, me associo ao que disse Vossa Excelência, deputado Gil Diniz, e também o Major Meca. Senhor presidente, eu vim à tribuna, aqui no grande expediente, para continuar denunciando esse macabro e nefasto PL 529 do governador Dória, que representa um desmonte amplo, geral e irrestrito do patrimônio público. Um dos piores projetos de toda a história do tucanistão, do tucanato aqui em São Paulo. É um desmonte jamais visto na história do nosso Estado. E olha que o Estado de São Paulo sempre foi o grande laboratório dessas políticas de Estado mínimo, de políticas neoliberais, de destruição do Estado, de ataques aos servidores públicos e aos serviços públicos, principalmente a partir de 1995, quando o PSDB assume o governo do Estado e vai construindo maioria aqui na Assembleia Legislativa. Aí nós temos a intensificação de algo que já existia, sem dúvida nenhuma, mas que é altamente intensificado, com potência total, pelos governos tucanos de plantão até os dias de hoje. Mas o governador Dória conseguiu realmente acelerar ainda mais esse processo de uma forma jamais vista. E esse projeto de lei 529, ele comete vários ataques ao patrimônio público e, sobretudo, a prestação de serviços públicos à população, que será a maior atingida por esse PL 529, senhor presidente. Além da extinção de instituições de pesquisa e de fundações importantes para o desenvolvimento social, científico e tecnológico e econômico do Estado de São Paulo, esse projeto tem maldades cruéis, como, por exemplo, só para citar uma delas, porque eu venho à tribuna falando de várias, mas uma delas que me chamou muita atenção, além da FOSP, da extinção da Fundação Oncocentro de São Paulo, que é uma instituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, que trabalha com pesquisa na área do câncer, com diagnóstico na área do câncer, ela também cumpre um papel importante na fabricação e na construção de prótese facial para pessoas que fizeram cirurgias de câncer no pescoço ou na cabeça. Pessoas, por exemplo, que fizeram uma cirurgia de câncer no rosto, no olho, e precisou de uma prótese, porque senão ela ficaria com um buraco no olho, na boca ou na orelha. Então, o Oncocentro realiza a fabricação e a produção das próteses para essas pessoas, e atendendo também as pessoas de baixa renda, sem condições econômicas, de uma forma personalizada, de uma forma humana. O Oncocentro, a fundação, está na lista do Dória para ser extinta. Então, inclusive, saiu uma matéria interessante na Folha de São Paulo, dando conta, mostrando exatamente o que eu estou falando no sábado. Agora, essa matéria vale a pena ser lida. Eu recomendo a leitura, que o deputado que ler essa matéria, com certeza, ele não vai votar a favor desse projeto. Mas, além disso, senhor presidente, entre tantas outras maldades, uma outra também me chamou a atenção, que é justamente o aumento do IPVA
né, para toda a população, mas, sobretudo, tem uma perversidade tão cruel ali que eu fiquei chocado, que ele tira a isenção do IPVA, ou diminui drasticamente para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência praticamente não terão mais o desconto do IPVA. Deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia. Não vai, uma pessoa com deficiência, né, que não tem recursos financeiros, que era beneficiada ali, pelo menos parcialmente, né, com uma isenção fiscal do IPVA, ela perde esse benefício. Eu pensei, acho que, já que ele vai fazer uma reforma tributária, eu penso que o governador deveria, então, taxar pelo IPVA, ou seja, cobrar o IPVA, por exemplo, de quem não paga IPVA. Por exemplo, se uma pessoa compra um iate aqui em São Paulo, ela não paga IPVA. Se ela compra um jato ou um helicóptero, ela não paga IPVA, mas ele vai tirar o IPVA justamente das pessoas com deficiência. Então, uma perversidade sem precedentes. E um outro tema também, senhor presidente, que me chama a atenção e que é grave, inclusive eu quero divulgar aqui um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo também, sobre o mesmo tema, o PL que se chama, o título é o seguinte, PL 529, o vírus que ataca a ciência paulista. Esse artigo é da Paola Minoprio. E ela coloca aqui, coloca vários dados interessantes. O primeiro é que, em plena pandemia, São Paulo é o estado que representa hoje o epicentro da crise do coronavírus. Já são quase 30 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. E, nesse ambiente, o Dória faz um ataque mortal à ciência, à pesquisa científica. Ela dá conta do seguinte, que 40% das publicações sobre Covid-19 no Brasil são feitas por cientistas das nossas 3 universidades públicas, da USP, da Unicamp e da Unesp, e que 20% das pesquisas realizadas no Brasil são feitas pela USP, pela Universidade de São Paulo. E é exatamente essas universidades que o Dória ataca com o 529, porque no projeto, no artigo número 14, ele pode retirar os fundos de reserva dessas 3 universidades e da FAPESP também. E, com isso, ele vai prejudicar, logo de início, mais de 180 mil alunos dessas universidades e que são financiados pela FAPESP, senhor presidente. Lembrando que as universidades, já durante o período da pandemia, já perderam, por conta da crise econômica, mais de 670 milhões de reais. Então, por tudo isso, esse PL 529 representa também um ataque à ciência, à pesquisa, e ataca frontalmente a FAPESP, que é a fundação que financia a pesquisa no estado de São Paulo, e as nossas 3 universidades. Ataca a ciência e ataca, sobretudo, pesquisas relacionadas à área da saúde e de combate ao coronavírus. Então, por tudo isso, senhor presidente, e muito mais, nós estamos vindo à tribuna quase que diariamente apresentar as maldades, as perversidades desse projeto do governador Dória de desmonte. Eu falo que agora é um desmonte amplo, geral e irrestrito, porque ele atinge várias áreas do estado de São Paulo. Então, por tudo isso é que nós vamos obstruir e votar contrariamente ao PL 529. Muito obrigado, senhor presidente.